água é a base que sustenta a vida na Terra. Na época em que havia apenas alguns milhões de Homo sapiens, ou seja, de seres humanos como nós, espalhados por todo o planeta, havia água suficiente para atender às nossas necessidades. Mas milhares de anos se passaram desde então, e hoje cerca de 8 bilhões de pessoas vivem na Terra. E ficou claro que não há água doce suficiente para todos. É verdade que mais de 70% da superfície terrestre é coberta pelos oceanos, mas a água do mar contém sal e por isso não serve para beber nem é adequada para cultivar a maioria das plantas agrícolas. Além disso, descobriu-se que a escassez de água afeta justamente algumas das regiões onde nasceu a civilização humana, como Egito, Jordânia, Síria e Israel. No Egito, por exemplo, as pessoas continuam vivendo, assim como na época dos faraós, em uma faixa irrigada relativamente estreita, que se estende ao longo do rio Nilo. Cerca de 4.500 anos se passaram desde a construção das pirâmides, e a área dessas terras praticamente não aumentou, enquanto a população que vive nelas cresceu dezenas de vezes. A quantidade de terras onde as pessoas podem viver praticamente não aumentou. Olá, pessoal! E aqui, mais uma vez, nos deparamos com um problema fundamental. Para desenvolver novas terras, é preciso ter água. Naturalmente, o governo egípcio chegou à mesma conclusão. Por isso, o país lançou um plano para transformar novas áreas em terras agrícolas, numa escala sem precedentes em sua história. Projeto que recebeu o nome de Novo Delta. Pessoal, quem fala com vocês é o Deluca. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Então, hora de começar o nosso conteúdo de hoje. Por que é preciso um rio no deserto? Há mais de 5.000 anos, a vida no Egito está inseparavelmente ligada ao rio Nilo. Esse grande rio, que percorre mais de 6.000 quilômetros desde a região dos Grandes Lagos Africanos e do Planalto da Etiópia até o Mar Mediterrâneo, é uma dádiva natural insubstituível para o povo egípcio. Praticamente toda a população do país está concentrada na estreita faixa de terra que acompanha o Nilo e na vasta região do delta formada onde o rio deságua no Mediterrâneo. Por isso, embora o Egito tenha uma área total de 1,01 milhão de quilômetros quadrados, a população e a maior parte das atividades do país se concentram em apenas cerca de 5% do território nacional, enquanto os 95% restantes são predominantemente desérticos. Ou seja, de um território imenso, mais de 4 vezes maior que o Reino Unido, apenas 5% é realmente aproveitado. Como consequência de uma situação em que o país consegue aproveitar seu próprio território de maneira tão limitada, o Egito do século XXI passou a enfrentar simultaneamente 2 grandes problemas profundamente ligados entre si: a escassez de água doce e a falta de terras cultiváveis. E os 2 problemas estão sendo agravados pelo rápido crescimento populacional, que já havia levado o país a 104,4 milhões de habitantes no fim de 2022. Imagine só, em 1798, quando Napoleão invadiu o Egito, o país tinha apenas cerca de 3 milhões de habitantes. Embora o ritmo de crescimento da população esteja diminuindo aos poucos, ele continua bastante elevado. Segundo a projeção média das Nações Unidas, em meados da década de 2030, a população do Egito poderá chegar perto de 140 milhões de pessoas. Como resultado, a quantidade de terras agrícolas disponível por habitante está ficando cada vez menor. E a quantidade de alimentos que o país precisa importar para alimentar uma população em constante crescimento também aumenta ano após ano. Foi como resposta a esses problemas que nasceu uma das maiores obras de engenharia da África moderna, o projeto Novo Delta. De forma mais simples, esse projeto também é chamado de construção de um novo rio no deserto. A ideia de desenvolver novas terras em grande escala já era amplamente discutida no final do século XX. O objetivo não era simplesmente aumentar a área das plantações, mas criar uma nova região agrícola inteira, capaz de ajudar a sustentar a alimentação do país durante muitas décadas. Por isso, também foram realizados estudos cuidadosos para decidir onde esse projeto ambicioso e inovador deveria ser implantado. Algumas reportagens afirmam que o Egito está drenando áreas úmidas ou criando um novo delta do Nilo. Mas ao fazer isso, acabam usando de forma involuntária ou deliberada expressões que podem levar a uma interpretação errada. Na realidade, a situação é completamente diferente.
A área de construção do novo delta fica no deserto ocidental, a oeste do atual delta do Nilo. Trata-se de uma região que corresponde essencialmente à extremidade leste do Saara e se estende ao longo da costa do Mediterrâneo. Antes do início do projeto, essa área não era uma zona úmida nem um território que no passado tivesse feito parte do delta do Nilo. Segundo a NASA, antes do começo das obras, a maior parte dessa região era um deserto árido, rochoso e praticamente sem vegetação. Uma das razões para a escolha dessa região como local de construção do novo delta foi uma característica interessante do seu relevo. Para uma área desértica, ela é relativamente plana e apresenta uma suave inclinação em direção ao Mediterrâneo. Esse relevo facilita bastante a construção de canais e a instalação de tubulações, além de permitir a criação de vastas áreas agrícolas com centenas de hectares. Outra vantagem era a facilidade para instalar toda a infraestrutura necessária à futura região agrícola. Isso porque relativamente perto dessa área fica Alexandria, uma enorme cidade portuária e um dos grandes centros econômicos do país. Além disso, importantes rodovias passam nas proximidades, entre elas a estrada Rod Le Farag Erdaba. Nesse ponto surge uma pergunta: por que esse projeto recebeu o nome de Novo Delta? Porque esse nome tem um significado muito mais simbólico do que propriamente geográfico. Quem escolheu esse nome provavelmente imaginava que a nova região teria o mesmo papel desempenhado pelo histórico delta tradicional do Nilo: produzir alimentos, gerar empregos para a população e, de modo geral, tornar-se um novo centro agrícola e industrial. As principais frentes do projeto. Embora a ideia desse projeto já tenha quase um quarto de século de história, sua implementação começou de fato há relativamente pouco tempo, em 2017, ou seja, menos de 10 anos. Naquele ano, o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi instruiu o governo a iniciar a execução do projeto Futuro do Egito. Pouco depois, em 2021, esse empreendimento evoluiu e se tornou o núcleo de um projeto muito maior, o Novo Delta. Atualmente, pode-se dizer que quase 90% do projeto como um todo já foi concluído. Em 2026, durante a colheita de trigo realizada nas novas terras agrícolas desenvolvidas pelo projeto Novo Delta, o presidente Abdel Fattah anunciou oficialmente a inauguração do empreendimento. Em geral, considera-se que o projeto inteiro esteja dividido em 4 etapas, sendo que as 3 primeiras já foram concluídas e a 4ª está atualmente em andamento. Ainda assim, não existe uma data única e precisa para a conclusão de todas as obras e nem seria possível defini-la, já que a área abrangida pelo projeto continua aumentando. A área inicialmente planejada era de cerca de 1 milhão de fedans, mas hoje ela já é 2,2 vezes maior, chegando a 2,2 milhões de fedans, ou aproximadamente 924 mil hectares. Na primeira etapa foram construídas novas estradas, estações de bombeamento e canais, além da instalação de grandes tubulações, linhas de transmissão de energia e da perfuração de numerosos poços. Na segunda etapa teve início o desenvolvimento em larga escala das terras dentro da área do projeto Futuro do Egito. Com base na infraestrutura hídrica que já havia sido implantada, começaram a surgir, uma após a outra, grandes fazendas modernas. Essas fazendas utilizam sistemas de irrigação de última geração, incluindo a irrigação por gotejamento. Naturalmente, a construção dessas fazendas ainda está apenas em sua fase inicial. A abertura de novas propriedades, a expansão das já existentes e seu desenvolvimento tecnológico continuam até hoje. O mesmo pode ser dito sobre a terceira etapa do projeto Novo Delta. Essa etapa consiste em expandir as terras agrícolas irrigadas em direção ao oeste, rumo à depressão de Qattara e à região de El Dabaa. No entanto, dividir o projeto Novo Delta em etapas claramente separadas não é uma descrição muito precisa da realidade. Em vez de fases que avançam uma depois da outra, é muito mais correto enxergar o projeto como um conjunto de várias iniciativas que vêm sendo desenvolvidas paralelamente. Primeiro foi instalada a infraestrutura básica, como estradas, redes elétricas, estações de bombeamento, canais e tubulações, ao mesmo tempo em que começou o desenvolvimento das primeiras grandes extensões de terra. Paralelamente, foram construídos sistemas de tratamento e transporte de água, enquanto as áreas destinadas à agricultura continuavam sendo ampliadas. Ao final desse trabalho colossal, o resultado será a criação de vários grandes polos integrados, reunindo produção agrícola e processamento de alimentos.
Neles serão instalados armazéns de grãos, centros de refrigeração e congelamento, fábricas de processamento de produtos agrícolas e outras estruturas. Dentro da área do Novo Delta, diversas cidades e vilas serão construídas ao redor de novas empresas e fábricas. Assim, onde apenas havia deserto, não surgirão somente terras agrícolas, o que por si só já seria uma conquista impressionante, mas uma nova região econômica do Egito. No futuro, milhões de pessoas viverão nessa região, cercadas por terras agrícolas férteis e instalações industriais. Inúmeros novos empregos serão criados e literalmente ajudarão a construir o futuro do Egito. Naturalmente, concretizar um projeto dessa dimensão exigirá muitas décadas. Por enquanto, os planos mais concretos foram elaborados com horizonte até a década de 2030. Até 2030, espera-se concluir as principais obras necessárias para colocar em uso agrícola a maior parte das terras planejadas. E ao longo da década de 2030, continuarão o povoamento da nova região e a construção de fábricas de processamento, silos de grãos, centros logísticos e novos assentamentos. Um novo rio ou uma nova economia? Afinal, qual é a forma correta de chamar esse projeto? Novo Rio, Novo Delta ou Futuro do Egito? Se entendermos todos esses nomes não de forma literal, mas como metáforas que simbolizam o projeto, todos eles estão corretos. Se o Egito Antigo nasceu e se desenvolveu graças a um rio oferecido pela própria natureza, esse projeto moderno tenta criar com as próprias mãos um rio artificial. Naturalmente, não estamos falando de um único grande rio, mas de uma enorme rede de instalações hídricas integradas em um único sistema. Sob o nome Novo Delta, estão reunidos diversos projetos de infraestrutura de grande escala. O principal deles é uma grande rota de transporte de água que se estende por cerca de 50 quilômetros, desde o canal Er-Haya El-Beheri, ligado ao rio Nilo, até a entrada da região agrícola do Novo Delta. Ao longo dessa rota existem 6 grandes estações de bombeamento, a partir das quais a água é distribuída para o interior da nova região por meio de canais locais e tubulações. A capacidade desse sistema de transporte de água ultrapassa 9 milhões de metros cúbicos por dia. O Novo Delta também conta com outro sistema hídrico igualmente grandioso, embora os dois sejam muitas vezes confundidos. Esse segundo sistema está diretamente ligado à gigantesca estação de tratamento de águas de drenagem de Al-Hammam. É justamente para essa estação que são conduzidas as águas de drenagem agrícola coletadas nas regiões norte e oeste do delta do Nilo. Para coletar e transportar essa água de drenagem agrícola, foi construída uma rota principal de transferência com cerca de 166 quilômetros de extensão. Essa rota principal conta com 12 estações de bombeamento, que levam a água até a estação de tratamento de Al-Hammam, cuja capacidade é de aproximadamente 7,5 milhões de metros cúbicos por dia. Considerando todo o sistema do Novo Delta, os dados divulgados durante sua inauguração em 2026 mostram que foram construídos cerca de 697 quilômetros de canais abertos e nada menos que 9.100 quilômetros de tubulações. Naturalmente, essa extensão total das tubulações também inclui uma enorme quantidade de redes locais de distribuição, que possuem capacidade de transporte menor do que as principais linhas. Já as tubulações principais se estendem desde as fontes de água até as vastas áreas agrícolas criadas no deserto ocidental. O uso de tubulações fechadas ajuda a reduzir as perdas de água por evaporação, e algumas partes das linhas principais passam pelo subsolo. Além disso, nos pontos em que o sistema cruza rodovias, ferrovias e outras estruturas de infraestrutura, foram construídos túneis subterrâneos exclusivos para essa finalidade. O custo e as expectativas do projeto. Naturalmente, não foi por acaso que o Novo Delta evoluiu a partir do projeto Futuro do Egito. O Egito jamais teria decidido investir uma quantia tão gigantesca se não esperasse que esse projeto abrisse caminho para a prosperidade futura do país. Afinal, apenas o custo inicial das obras já tinha sido estimado em 300 bilhões de libras egípcias. Depois, à medida que a escala do projeto aumentou, o orçamento cresceu para cerca de 800 bilhões de libras egípcias, o equivalente a aproximadamente 16 bilhões de dólares.
Quando o projeto estiver concluído, o Egito espera conquistar cerca de 1 milhão de hectares de novas terras agrícolas, reduzir consideravelmente as importações de alimentos e criar aproximadamente 2 milhões de empregos. Segundo informações oficiais, o projeto abrange aproximadamente 9.200 km² ou 2,2 milhões de fedans. E autoridades egípcias afirmaram em maio de 2026 que ele acrescenta mais de 20% à área cultivada do país. Nas novas terras agrícolas está previsto o cultivo de diversas culturas, incluindo trigo, milho, beterraba açucareira, girassol e batata. Entre todas elas, naturalmente, a principal prioridade do Egito é aumentar a produção de trigo. A estratégia agrícola egípcia toma como referência uma autossuficiência em trigo de cerca de 40% a 44% em 2019 e prevê elevá-la para aproximadamente 67% até 2030. Ainda assim, mesmo que a produção nacional de trigo alcance os 12,2 milhões de toneladas previstos para 2030, o Egito continuará sendo um dos maiores importadores de trigo do mundo. E isso mostra mais uma vez como é difícil e caro enfrentar o problema da escassez de alimentos no mundo. E se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de clicar no gostei e compartilhá-lo com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa.